Fala pessoal do primeiro ano médio, tudo bem? Estou gravando essa aula aqui para vocês, para a gente estar discutindo sobre um tema muito importante que é o racismo no Brasil. Nós estudamos durante esse bimestre a história do Brasil colônia. A gente viu que a escravidão, ela inicialmente foi com o índio e posteriormente foi utilizada em larga escala a mão de obra africana, a mão de obra escrava africana. E no livro de vocês tem no finalzinho aí uma leitura complementar que eu achei muito boa, muito interessante e eu acho que é muito pertinente a gente fazer essa discussão. Então, na página 750 do livro de vocês, vocês vão encontrar as barreiras invisíveis da escravidão. Vocês vão trazer dados que até hoje nós vamos ter na sociedade influências dessa escravidão. E aí eu resolvi preparar essa aula especial para vocês, para a gente estar falando sobre a origem do racismo no Brasil. A gente está falando não só sobre a origem do racismo no Brasil, mas a origem do racismo a nível mundo, né? Entender como é que isso se deu, quais são as influências do racismo, de onde surgiu, por que tudo isso. E então é uma aula mais para a gente fazer uma reflexão. E ao término dessa aula, eu vou estar passando para vocês um vídeo curto, né, para que vocês possam assistir e ter uma discussão, para que a gente possa aprofundar e embasar ainda mais esse discurso, essa discussão que é tão importante, pode ser temas de redações e que é bom para enriquecer o seu discurso, tá? Então vamos lá. Pessoal, eu quero lembrar vocês, talvez vocês fossem há 6 anos atrás, né, nem lembrem disso, mas há 6 anos atrás, em 2014, como vocês podem ver aqui na matéria do Cruzeiro, no GE, né, no portal da Globo, nós temos aí falando sobre a vítima do racismo. Tringa trocaria glórias por título contra preconceito. Nós temos aqui a Maju, do Jornal Nacional, que apresenta o jornal Hoje, se eu não me engano, atualmente, e ela sofreu preconceito também da internet, por ser negra, né, por estar apresentando o jornal. Nós temos aí a atriz também. Nós temos também o ato racista contra Daniel Alves, né, se eu não me engano foi em 2016, algo do tipo, quando jogaram uma banana para ele, fazendo referência a ele ser macaco. Daí saiu toda nas redes sociais, todo mundo começa a falar somos todos macacos, né? Para mostrar apoio, né? E isso é um grande problema. Quando as pessoas começam a falar somos todos macacos, a gente está concordando que ele é macaco, né? E a grande sacada é a gente perceber que somos todos humanos, né? É a gente quebrar as barreiras do preconceito e não usar de ironia, né, para discutir um tema que é tão importante, né? Então não sei se é do tempo de vocês, não sei se vocês lembram, chegaram a ver, com certeza os meninos que assistem futebol e tudo mais vão lembrar disso aí, tá? Então vamos lá. Qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é utilizar os conhecimentos históricos, né, ou seja, o passado histórico, alguns fatos históricos, para que a gente possa valorizar os fundamentos da cidadania, para que a gente possa entender o que é ser cidadão de fato, né, para que a gente possa entender a democracia, para que a gente possa favorecer uma atuação da consciência do indivíduo na sociedade, ou seja, qual é a consciência que nós, enquanto cidadãos, enquanto indivíduos, temos que ter. Então a gente vai estar o tempo todo aqui relacionando cidadania e democracia, ok? Bom, então vamos lá, a gente vai, como referência, a gente vai estar utilizando aí Floresta Fernandes, Gilberto Freire e também a Lilia Schwartz. Bom, é lógico que o racismo, ele já vai começar aí desde o período da escravidão. Nós temos aí algumas imagens que mostram próprios escravos sendo utilizados como capangas, né? Como jagunços, algozes de outros escravos. Então nós temos aí um escravo chicoteando o outro. Isso exatamente para criar rinchas dentro da própria instituição que é a escravidão. Ou seja, eu já tenho falado para vocês aqui que um senhor escravo dificilmente ele comprava escravos da mesma família, ou escravos de uma mesma região.
eles separavam as famílias, eles separavam os indivíduos. Então, pega um indivíduo que vem da Angola, pega um indivíduo que vem de Benin, um indivíduo que vem de Moçambique, e eles vão misturando porque são pessoas com idiomas diferentes, culturas diferentes, e assim, quando um faz algo errado, ele bota para que ele seja castigado por um outro, de um outro tipo. Isso exatamente para não gerar a sensação de unidade. Então a gente aqui de cara já tem que quebrar a ideia de que tudo é negro, tudo é a mesma coisa, e não é. Tá? São povos diferentes, com culturas diferentes, você não pode colocar todos eles no mesmo saco só pelo fato deles serem negros. Então aqui a gente já começa a quebrar o primeiro preconceito. A cor da pele não diz de que etnia esse indivíduo pertence. Né? Bom, e essa violência, que inclusive vocês vão ver nesse livro, né, falando a respeito de mortes de jovens negros, o número é praticamente o dobro, quase o triplo, ou seja, morre quase 3 vezes mais jovens negros do que jovens brancos. Né? Existem muito mais pessoas negras vivendo nas favelas do que pessoas brancas. E isso é tudo fruto da escravidão, da falta de acesso à educação, a trabalhos dignos após a abolição e daí vai dar decorrência toda essa violência que você vai ter aí, social e econômica. Bom, em 1888 nós tivemos aí a abolição da escravatura, né, que isso é um assunto que a gente vai estudar no segundo ano, mas eu quero trazer aqui para vocês a termo da gente estar contextualizando. Então, em 1888 nós vamos ter a abolição da escravatura e, infelizmente, após a abolição, nós não tivemos nenhuma política pública de vamos fazer com que esses ex-escravos eles sejam alocados para arrumar um emprego, vamos fazer com que eles recebam emprego do Estado, vamos fazer com que eles recebam a pensão do Estado, um auxílio emergencial, né? Vamos fazer com que eles, sei lá, vamos estimular para que de alguma forma as pessoas empreguem eles, mas não. Isso não aconteceu. Nem tão pouco vamos ampliar o acesso à educação e fazer com que os negros eles tenham acesso à educação. Nada disso foi feito, certo? Essa população ela foi meio que marginalizada, deixada de lado. Ela não tinha direitos antes e a partir da abolição da escravatura ela continuou sem direitos, até porque a Constituição de 1824, que é a Constituição que vigorava nesse momento, ou seja, a lei máxima do país, dizia que só votava quem tivesse uma certa quantia em dinheiro por ano, e isso não era um valor pequeno, um valor mais ou menos médio de 100 mil contos de réis, era muito dinheiro, então só podia votar realmente quem podia comprovar que ganhava uma certa quantia, e o ex-escravo dificilmente teria como, então eles não tinham acesso à educação, acesso à saúde, não tinham acesso à vida pública, política, né? E não tem direitos civis. Então, pessoal, os direitos civis que nós temos, os direitos políticos e direitos sociais, eles foram construídos ao longo do século XX. Tá? Os direitos civis, eles são os últimos a serem construídos aqui no Brasil. Só agora na Constituição de 1988, ou seja, na nossa última Constituição, 1988, ou seja, 100 anos após a abolição da escravidão, tá certo? Então, olha só, como essa população ela foi marginalizada, muitas delas tiveram que ir para as regiões que a sociedade, entre aspas, a sociedade rica das cidades, né, a elite das cidades não desejavam. E quais as regiões que não são desejadas? São os morros. Né? Os morros que não são planos, que não dá para se construir as casas de elite e aquela coisa toda. Então, a população, inclusive, ela foi marginalizada dos centros urbanos. Nos centros onde havia cortiços, que era uma coisa muito típica das cidades brasileiras, aquelas casas ali morando, casa pequena, morando 30, 40 pessoas, né? Muitas delas foram derrubadas nos centros das capitais, como Salvador, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Elas tiveram esses cortiços derrubados exatamente para forçar essa população de ex-escravos
de saírem dos centros urbanos, que ficavam desempregados, rodando pela rua, procurando algum bico, procurando alguma coisa. Então, os governos, né, fez de tudo para marginalizar, com a desculpa, né, com a justificativa de que iria trazer bons ares aos centros das cidades, para que os cartões postais da cidade pudessem ficar, que eram os centros da cidade, né, ficar visíveis para turistas e aquela coisa toda. Então você vai ver aí se formar inúmeras favelas ao redor do Brasil. Tá? Bom, eu quero explicar aqui agora para vocês um conceito que talvez vocês não conheçam ainda, que é o conceito de darwinismo social. Não sei se vocês lembram, mas é assunto que vocês certamente estudaram, pelo menos pincelaram aí no 9º ano. Então, o darwinismo social, ele vem do darwinismo. Tá? Charles Darwin, no ano de 1849, ele vai publicar um livro chamado A Origem das Espécies. E nesse livro A Origem das Espécies, Darwin ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar analisando que todos os seres eles partiram de um ancestral comum. E isso aconteceu através de um processo de seleção natural. Então Darwin vai falar isso. Tá? Em momento nenhum, Darwin vai dizer que o homem veio do macaco. Tá? O homem e o macaco vieram do ancestral comum. Mas alguns estudiosos da época, né, do início da sociologia, aí a gente está falando do século XIX, 1801 quebrado, 1850, 1880, alguns sociólogos eles vão interpretar mal essa ideia de Charles Darwin. Eles vão dizer, se tudo evolui, por que algumas regiões da África eles não evoluíram? Por que eles não têm estados? Por que eles não têm religiões? Por que eles não têm uma economia, uma sociedade desenvolvida? Por que algumas regiões da Ásia também não têm? Né? Então eles vão julgar que existiam seres humanos mais evoluídos do que outros. Eles vão dizer por que os ingleses são tão bem evoluídos, são tão bem desenvolvidos economicamente, politicamente, socialmente, por que os alemães... Né? Então eles vão começar a classificar os seres humanos em uma escala evolutiva. Eles vão colocar os seres humanos, digamos, os saxões, os arianos lá em cima, depois os saxões, depois os caucasianos. Eles vão sair colocando uma escada evolutiva e por último lá embaixo eles vão colocar o negro da África subsaariana. E com isso eles vão tornar o negro um ser incivilizável. Vão colocar alguns, como discutiam a própria Igreja Católica lá no século XVI, dizia que talvez o negro não tivesse nem alma. E por isso ele poderia ser justificado, tendo em vista que ele não poderia ser cristianizado. Né? Então, o darwinismo social é isso, é um racismo científico, é uma ideia de que os negros eles não são, talvez nem sejam homens, né? Eles são seres menos evoluídos e por isso eles podem ser explorados. E por que eles podem ser explorados? Porque dentro da lógica do darwinismo, o mais, entre aspas, que não foi isso que Darwin disse, mas foi isso que foi interpretado por muitos, o mais forte sobrevive. É a lei do mais forte. Né? E Darwin não fala isso, Darwin fala a lei do mais apto. Ou seja, o mais apto, ele se adapta e ele sobrevive. Né? Mas muitas vezes foi interpretado como mais forte. E então, o mais forte seria aquele que tem as melhores armas, que tem a maior economia, os maiores produtos, e eles entendiam que os mais fracos eles vão ser naturalmente, né, superados pelos mais fortes. Então está aí a lei de seleção natural. Então eles não estariam fazendo nada demais, eles estariam apenas cumprindo, né, com o destino, com o propósito do processo de seleção natural. Perceba que é cruel isso que eu estou falando, mas essa é a visão que os homens do século XIX tinham. E daí surge essa ideia que a gente vai chamar de racismo científico. Para você ter ideia, vai surgir todo um ramo da ciência na época, isso era considerado ciência, da antropologia. Né? A antropologia, que hoje é uma ciência séria, né, que estuda os restos mortais das sociedades humanas, mas que naquela época, no século XIX, quando estava surgindo, se embebedou dessas ideias, né, do que a gente chama de darwinismo social, e eles vão começar a buscar o ser puro. Isso a gente vai chamar de eugenia. Eugenia é a busca por uma raça pura. Então, isso, pessoal, que eu estou falando aqui, isso a gente está falando do século XIX, né, isso é o que vai dar as bases para, por exemplo,
o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler ele vai perseguir os judeus, ele vai perseguir os negros, ele vai perseguir os ciganos, ele vai perseguir outras raças, entre aspas, raças, porque essa ideia de raça é uma ideia do século XIX. Hoje em dia a gente sabe que seres humanos não têm raça, nós temos etnias, porque nós somos todos da mesma espécie, nós somos todos Homo sapiens sapiens, independente de sermos da África, da Ásia, da América, da Europa, da Escandinávia, não importa. Todos nós temos a mesma espécie, que é Homo sapiens sapiens. Isso está lá comprovado geneticamente. Se a gente pega todos os seres humanos que tem no mundo, pega mais de 7 bilhões de pessoas, e a gente pega o código genético e faz um mapeamento de todas as 7 bilhões de pessoas, não vai dar uma diferença significativa no DNA nosso. Né? Se a gente pegar o DNA de um ser humano e fizer a decodificação e comparar com um chimpanzé, a diferença é de apenas 3%. 3% nos diferencia do código genético de um chimpanzé. E não existe praticamente uma questão significativa que diferencie todos os outros seres humanos, independente de sua região de origem. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa ideia de raça não existe, né, mas que no século XIX ela era completamente aceita. Então, hoje a gente vai chamar que essa era uma pseudociência, mas na época era considerado como um pensamento científico extremamente moderno e que baseou a boa parte dos estudiosos, dos cientistas, durante até a primeira metade do século XX, mais ou menos aí até 1945, 1948. Essas ideias elas eram aceitas por exemplo, Winston Churchill, que era o primeiro-ministro britânico, por Margaret Thatcher na Inglaterra, por o próprio Hitler, né, Mussolini, entre tantos outros, o próprio presidente norte-americano, entre tantos outros da época, que era esqueci agora, não consigo lembrar, mas tudo bem. Então, todos esses, eles acreditavam, eles eram o que a gente chama de eugenistas, eles defendiam a ideia de uma raça pura, tá? De uma raça que não fosse miscigenada. É por isso que Hitler vai colocar, por exemplo, os judeus nos campos de concentração, vai colocar os negros, os ciganos, né, para separar, para segregar. Tá? E essa ideia, infelizmente, ela vai vigorar nos Estados Unidos, não só no século XVIII, não no século XIX, perdão, né, de 1870, 1880, mas vigora até o século XX. Né? Não é à toa que se você assistir aí Todo Mundo Odeia o Chris, você vai ver que existe um racismo muito forte nos Estados Unidos, até mesmo em 1980, até mesmo em 1960, 70 e 80. Tá? Bom, então isso é que a eugenia. Existia toda uma forma de se medir os crânios da pessoa, o tamanho do nariz, o tamanho do queixo, saber todas essas medições, a cor da pele, o tipo de cabelo, para saber se a pessoa é pura, quantos por cento a pessoa tem de mistura. Então isso é o que se fazia. Eu quero falar um pouquinho agora sobre democracia racial. Tem um mito no Brasil de que existe uma democracia racial aqui, de que todo mundo no Brasil se aceita, de que não existe racismo, que as pessoas no Brasil não são racistas. Se você fizer uma pesquisa, se eu perguntasse na sala de vocês, por exemplo, quantas pessoas se consideram racistas, acredito que 99% das pessoas diriam que não são racistas. Mas se eu perguntar para um de vocês, se vocês conhecem alguém da sala que é racista, vários de vocês diriam que sim. Então existe uma incongruência aí, né? Existe a ideia no Brasil que a gente chama de democracia racial, a ideia de que não existe racismo, todo mundo aceita, todo mundo, né? É aquela coisa. Mas olha para essa foto aí, essa é a foto de uma formatura do curso de medicina, e eu quero que o desafio é você encontrar uma pessoa negra, né? Vá na faculdade federal, vá na universidade federal, e o desafio é você andar pelas paredes do hospital universitário, olhando pelas paredes das salas de aulas da Universidade Federal e procura lá as fotos das turmas, desde a abertura da faculdade até hoje, e o desafio é você encontrar os negros nas fotos.
Você vai encontrar ali pouquíssimos, tá? Uma outra foto aí que é bem chocante é uma foto tirada de cima do Carnaval de Salvador. E essa foto de cima você vê que dentro do cordão de isolamento, no meio, você vai perceber que a grande maioria das pessoas são pessoas brancas. E do lado de fora, na pipoca, como chamam, do lado de fora, nós vamos ter aí pessoas negras. E isso demonstra o quê? Demonstra que existe sim uma relação entre a negritude e a desigualdade social no Brasil. Isso é muito forte, pessoal, e isso é inegável. E o próprio livro de vocês traz isso aqui no final. Ele vai estar mostrando, né, a renda per capita de uma família branca e uma renda per capita de uma família negra. Né? Ele vai mostrar a porcentagem de pessoas brancas que vivem numa favela e a porcentagem, por exemplo, na maior favela do Brasil e a porcentagem de pessoas negras que vivem. Você vai perceber que realmente é gritante, então não é uma coisa não é mimimi, né? É realmente uma coisa que temos que discutir, tá? Bom, será que a democracia racial existe? Nós temos aí na Universidade Federal da Bahia, um dos locais onde nós temos mais negro por metro quadrado, que é a Bahia, e você vai encontrar aí, olha só, a foto de medicina, só pessoas brancas, e do outro lado nós temos aí uma foto para Gari, de aprovados no concurso para Gari, e nós temos aí, ó, você olha e você vai ver realmente que a maior parte das pessoas são negras. Então eu quero que vocês reflitam a respeito desse tema, democracia racial, e eu vou deixar aí um vídeo para vocês, para que vocês possam assistir, e nesse vídeo vocês vão ter aí várias discussões, como por exemplo, questões de cotas raciais para entrar, cotas raciais, cotas sociais para entrar nas faculdades, para entrar nos concursos, né? A diferença entre preconceito e discriminação, as pessoas muitas vezes confundem isso, né? Uma coisa é você ter um preconceito, o preconceito é você não conhecer algo e você julgar antes de conhecer, é você passar por um restaurante e dizer, não, esse restaurante não presta, né? Mas como você sabe, você nunca foi, né? Então você está pressupondo é a mesma coisa, você, não gosto de fulano tal não presta, como você sabe? Só porque você olhou, né? Então existe sim muitas vezes o preconceito da pessoa ser negra e por a pessoa ser negra você julgar ela que ela pode ser um bandido só porque ela vem na direção, e isso acontece muito, né? Então isso vai ser discutido, assim também como a questão da discriminação. Discriminação é você conhecer e você discriminar por um determinado motivo. Então pode ser uma discriminação social, né? Uma discriminação por uma questão financeira, uma discriminação racial, uma discriminação de gênero. Então, discriminação e preconceito são coisas diferentes, isso tem que ficar claro, para que inclusive você não cometa o erro na sua redação, não cometa o erro quando você estiver escrevendo, tecendo aí uma redação, né, para um concurso. Bom, e por último, falando sobre a criminalização racial, como já havia dito antes, né, existe infelizmente um preconceito, uma associação à imagem do negro com a questão da criminalização. E isso também vai ser discutido aí nesse vídeo. Então eu quero que vocês assistam esse vídeo e eu vou deixar uma tarefa, uma atividade no Google Classroom para que vocês possam estar fazendo após ter assistido essa aula e assistir esse vídeo. Beleza? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. É só mandar um vídeo, uma mensagem para mim pelo WhatsApp. Tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.